Olá! Cidade Leitores traz hoje duas entrevistas que, de alguma forma, dialogam entre si. Vamos falar de obras que têm como ponto de partida mitologias surgidas em lugares e épocas diferentes. No teatro, a peça salina evoca uma África imaginária e ancestral para contar uma história de ódio e perdão. Com elementos vindos de diferentes civilizações, o espetáculo integra música e dança e propõe, acima de tudo, uma reflexão sobre as raízes africanas do Brasil. Ana Teixeira, diretora de Salina, vai nos falar dessa encenação especial da Companhia Amok de Teatro. E Ana Carolina Delmas é a nossa primeira entrevistada de hoje. Ela é autora do romance Sangue Azul, uma obra de literatura fantástica, de seres mitológicos e lendas eslavas voltada para o público juvenil. O livro mistura elementos históricos, paixão, fugas e batalhas para contar as aventuras de uma garota comum que vê o mundo à sua volta se transformar quando descobre que seu namorado é um vampiro. Cidade Leitores começa agora. Ana Carolina Delmas, o que levou você a querer fazer literatura fantástica, escrever essas histórias de bruxos, elfos, vampiros? Bom, obrigada pela oportunidade de estar num programa tão maravilhoso. E eu que adorei você ter vindo. A literatura fantástica sempre fez parte da minha vida. Meus pais e minha família sempre me influenciaram muito a ler. Então, era um prazer para mim, desde a leitura dos contos de fadas até começar a ler livros como O Senhor dos Anéis e outras coisas que agora estão na moda, né? Mas que já são mais antigas. E a minha ideia de escrever literatura fantástica foi escrever uma coisa que eu gostasse de ler também, misturando literatura fantástica que se dividia em literatura masculina e feminina. Tem muito essa diferença dos livros de literatura fantástica que são mais romance, que são mais para o público feminino, e de público masculino que pega a parte mais das aventuras, das batalhas. E eu sentia falta, não que não existam, mas de mais opções de livros que conjugassem as duas coisas. Então a ideia foi essa. Para escrever Sangue Azul, você buscou uma informação numa literatura mais clássica? Sim. Sangue Azul mistura várias coisas, né? Os romances ingleses de Jane Austen, que eu sou fã, absolutamente fã, e outras autoras inglesas também menos conhecidas. O que, por exemplo, dos romances da Jane Austen? Jane Austen, o meu favorito é Persuasão, que tem a questão do encontro dos encontros de uma forma mais madura. Tem o encontro dos personagens principais na juventude, depois deles mais velhos, tem esse amadurecimento da personagem. E também da Elizabeth Gaskell, que é o Norte e Sul, que tem uma parte histórica muito forte da questão da Revolução Industrial Inglesa. Você é historiadora? Eu sou historiadora. Né? Você já publicou livros de história? Eu tenho alguns capítulos publicados em livros de coletâneas com outros historiadores, com professores da universidade em que eu me formei. Mas livro, assim, só meu é o primeiro. Ana Carolina, dessa sua carreira de historiadora, do seu estudo de historiadora, você trouxe o que para o romance, para a escritora romancista? Eu acredito que toda a carga de pesquisa do livro, porque a minha orientadora, que foi desde a graduação até o doutorado, ela costuma falar que a diferença entre a literatura fantástica e a história é como um jardim cheio de sapos. Quando você vai fazer a literatura, você pode colocar os sapos que você quiser. Quando você vai escrever história, uma tese, um livro, você tem que contar exatamente por que cada sapo está ali. Contar a historicidade daquele sapo. Então, acho que eu trouxe essa questão da pesquisa, de me preocupar, mesmo na questão das criaturas fantásticas, que são, né, imaginárias. Mas eu fui buscar em bestiários medievais. O Jorge Luiz Borges tem um bestiário fantástico, que ele junta todas as criaturas que foram publicadas em outros livros. Eu acho que a minha parte dessa questão de historiadora foi essa preocupação com a pesquisa. Olha só, conta pra gente um pouco da trama dessa história do Sangue Azul. Então, a Olivia, que é a personagem principal,
Ela é uma menina que ela tem, como toda adolescente, né, tem problemas de pertencimento, se acha comum. Então, na verdade, eu fui nessa questão clássica, né? Ela se acha comum. Ela se acha comum, Muito mas ela se acha comum. mais comum, mais insignificante do que as outras pessoas. Ela não é simplesmente comum. E porque ela tem pelas todas as questões do que ela realmente é, ela tem uma dificuldade de adaptação, de pertencimento a um grupo. Então, ela se acha mais estranha do que o normal, né? Do que a maioria das pessoas. Mas você a descreve como uma moça linda, não é? Que não se acha bonita. Ela é muito bonita, tem um apelo estético da literatura, da personagem ser bonita. Acho que as leitoras vão gostar de se identificar com isso. De uma menina que é muito bonita, mas não se acha bonita. E ela vai se descobrindo, quando ela começa a descobrir o pertencimento dela com o mundo, é que ela vai se vendo como tão bonita quanto ela realmente é. E o Nicholas? O Nicholas é um ser ancestral, né? Ele é um vampiro, isso já posso entregar, que ele tem mais de 200 anos e que é atraído pela Olivia por questões praticamente políticas do mundo fantástico. Ele não se ele vai procurá-la sem saber quem ela é, sem se apaixonar por ela, e isso vai acontecer depois. Sem se apaixonar por ela, mas já sabendo quem ela é, né? E ele é um nobre. Ele é um nobre. Ele tem sangue azul. Sangue azul é do Nicholas. Também. Você não quer entregar. Muito bem. Nós vamos continuar a entrevista com a Ana Carolina Delmas depois do intervalo. Na volta, nós vamos falar da série Crepúsculo e de como e por que histórias de vampiros atraem tanto o público juvenil. Até já. Voltamos com Cidade de Leitores para continuar a conversa com Ana Carolina Delmas, autora do romance Sangue Azul, uma história de amor num mundo fantástico habitado por vampiros, bruxos e elfos. Ana Carolina, os livros de Stephenie Meyer, a criadora da série Crepúsculo, encantam fãs pelo mundo afora. Por que você acha que histórias de vampiros, bruxos, elfos, essas histórias fantásticas encantam tanto o público jovem? Eu acredito que o mundo fantástico tem um apelo muito grande, o que é diferente, né? A questão da magia, da fantasia, do mundo que não é tão pragmático quanto o nosso dia a dia, é sempre muito interessante. E o vampiro, eu acho que é uma criatura que atrai muito as pessoas já há muitos anos, porque ao mesmo tempo que ele é uma criatura fantástica, ele guarda muito da humanidade também. Ele é uma das criaturas que mais, acho que faz um elo entre o mundo real e o mundo imaginário. E é também uma criatura romântica, não é? Todo livro tem muito, é um romance, mas nem por isso ele é romântico também, né? Então tem essas histórias, é muita paixão, um amor muito dedicado entre eles. Fora que é um livro gostosíssimo, assim, de capa, né? Gostoso de ler. Fez um trabalho muito bonito. Muito bonito. E ele é tão gostoso, parece de borracha. Você leva, eu fiquei com o livro da sala para a varanda, levei para o sítio e tal. E ele é bem escrito, você tem uma narrativa segura, sabe? Boa. Agora, qual é o seu público, leitor, você sabe? A gente focou, quando estava escrevendo, eu escrevi para um público ainda não direcionado, né? Estava escrevendo para mim também, né? Porque o autor acho que escreve um pouco para si mesmo quando vai começar uma obra. A gente direcionou com a editora e depois com a menina que me ajudou a fazer revisão, né? Sempre tem um pouquinho para melhorar. Nesse jovem adulto, infanto-juvenil, jovem adulto. Jovem adulto, quer dizer, quando o adulto está se sentindo assim mais jovial, ele pega e lê. Isso. Não é isso? Você vê semelhança entre a sua obra e a da Stephenie Meyer, Crepúsculo? Eu acredito que tem, assim, alguma semelhança com a questão do romance, dessa paixão exacerbada, né? Dessa coisa da paixão ultrapassar as barreiras entre o mundo fantástico e o mundo real. Das dificuldades e também das coisas boas que eles alcançam no final. E qual foi a maior dificuldade para fazer o romance? A maior dificuldade? Olha, a pesquisa, apesar de muito prazerosa, eu, como tinha o rigor de historiadora, então me impus algumas dificuldades, né, para colocá-lo com rigor histórico,
Mas, honestamente, a maior dificuldade de escrever um livro hoje é depois conseguir uma editora. Não é o processo de escrita, graças a Deus. Porque parece muito prazeroso, parece que foi muito prazeroso para você, muito. não é? Eu vinha da escrita acadêmica, que tem muita nota de rodapé, e você tem que se reportar a outros autores. Então, me ver livre para escrever foi uma delícia. É uma delícia de ler também. Agora, você acha que esse gênero de literatura ajuda o jovem a gostar de ler romance? Eu acredito que sim. Acho que qualquer livro, né, que seja escrito de uma forma mais aprazível, né, independente dele ter mais ou menos informações históricas, como os livros paradidáticos, mas qualquer livro que traz uma história que é capaz de amarrar o leitor, independente dele ser julgado como um best-seller ou como uma literatura menor ou maior, a gente sabe que tem alguns preconceitos com relação a alguns tipos de literatura. Mas eu acho que qualquer coisa que leve o jovem a ler é fantástico, né? E esses livros atraem muito a atenção. Tem uma história, tem o pertencimento. E tem que ter, eu acho que, uma identificação do leitor com o personagem. Acho que isso é fundamental. É exatamente o pulo do gato. Agora, que cuidados você tem ao descrever esses personagens fantásticos para um público jovem? Você tem esse cuidado de não fazer... Porque um vampiro pode parecer bem nojento, se não for, né, bem tratado. Um bruxo pode ser assustador demais, não é? Ou desagradável. Que cuidados você tem para trabalhar esses personagens para um público jovem? Eu acho que mesmo o vilão, que você quer construí-lo de uma maneira que o leitor rejeite um pouco, tem que ter, ao mesmo tempo, um certo charme. O leitor tem que ter uma relação de amor e ódio com o vilão e tem que se identificar com os personagens principais. Não necessariamente com o mocinho e com a mocinha da história, mas com aqueles que fazem parte do mundo principal, né? Agora, uma questão que me preocupou foi essa questão das cenas de romance. Eu não queria fazer nenhuma coisa que ficasse muito insossa e nenhuma coisa que ficasse agressiva para os leitores, porque a ideia é atrair um público mais diverso possível para ler. Então, você teve esse cuidado, né? São delicados. O livro é todo muito delicado. E é como eu disse, é gostoso de ler, né? Você transporta a pessoa, assim, o leitor para outros mundos e também para outra ideia do mesmo, uma Londres diferente, por exemplo, né? Cheia de atrativos. Tem uma casa do chocolate que dá água na boca até de pensar. Ana Carolina, você vai continuar nessa linha do romance fantástico? Eu gosto muito de escrever em geral, tenho alguns projetos de história mesmo, mas esse aí, vamos ver se a gente consegue fazer 2 continuações dele. Ana Carolina, muito obrigada pela entrevista e muito sucesso para o seu romance. Eu que agradeço. Muito bem, nós vamos para um brevíssimo intervalo. No próximo bloco, o assunto é o espetáculo Salina, a Última Vértebra. Os atores são todos negros, interpretam uma África ancestral. A entrevista é com a diretora da companhia MOC de Teatro, Ana Teixeira. Até já. Este é o programa Cidade de Leitores. O assunto agora é a África imaginária e ancestral da peça Salina, a Última Vértebra. Eu conversei com a Ana Teixeira, diretora do espetáculo e do AMOC Teatro, a companhia responsável pela encenação. Vamos ver a entrevista. Quando ele grita, eu escuto a sua voz. Olha bem pra ele, com seu rosto carrancudo. Quando ele tiver unhas, eu não vou ousar me aproximar. É seu filho, Salina. Bastardo. Pode acreditar. Ele é tudo, menos um bastardo. O AMOC Teatro é uma companhia que vem se destacando na cena cultural brasileira desde a estreia de sua primeira peça, Cartas de Rodez. Há quase 2 décadas, os fundadores do grupo, Ana Teixeira e Stephanie Brott, encantam espectadores e críticos com espetáculos construídos à base de pesquisa em busca de aprimoramento técnico e artístico. Em recente montagem, o grupo traz aos palcos cariocas a peça Salina, a Última Vértebra, do autor francês Laurent Godet. Ambientado numa África imaginária, o espetáculo é uma saga sobre amor, ódio, exílio e perdão, vivida através da personagem título da peça. Eu não quero nada com Sarotimba.
Eu disse isso a ele, mas ele riu. Eu expliquei a ele que eu fiz promessas a Canô. E é com ele que eu gostaria de me casar. E eu estou disposta a esperar. Ana Teixeira, parabéns pelo belo espetáculo dirigido por você e pelo Stéphane Brod. Antes da gente começar, eu queria que você dissesse, assim, em linhas gerais, a saga de Salina, para a gente daí poder acompanhar bem a história. Então, Salina é uma menina que foi adotada por um clã numa África, em algum lugar da África, num tempo também perdido. E ela é forçada ao casamento com o filho do rei, um homem que ela não ama. Ela ama o seu irmão mais novo. E desse casamento forçado, ela tem um filho que ela vai detestar. E depois de deixar o marido agonizante morrendo no campo de batalha, ela vai ser expulsa desse clã e exilada no deserto. E no deserto ela vai nutrir todo o seu sentimento de ódio. Desse ódio vai nascer um filho que vai ser o braço armado da sua vingança. Eu não preciso de ninguém para ter um filho. Nem de Sarô, nem de Canô, nem de ninguém. Durante todas essas semanas de exílio, eu fiz crescer em mim. A cada dia, a cada noite, eu exortei a crescer. Todos os atores são negros, Sim. né? Como você encontrou esse elenco e como você preparou os atores? Então, a gente fez primeiro um convite que lançamos aos atores negros do Rio de Janeiro. Foram mais de 200 atores que vieram. Depois, nós fizemos uma primeira seleção, ficaram 60 atores que passaram por esse primeiro processo de formação. Desses 60, um grupo de 20 foi para uma formação mais aprofundada. Eles vieram inicialmente sabendo que seria uma audição. Então, vieram preparados para uma seleção e, na verdade, encontraram uma formação. Essa era a proposta. Ana, agora falando da montagem. Os figurinos são lindos, todos os elementos de cena, não é? O que norteou essa escolha de vocês, a montagem nessa parte? Então, nós somos uma companhia fixa. Nós trabalhamos em processos longos, né? A gente não monta espetáculo rápido. A gente faz uma pesquisa de linguagem cênica. Então, a gente fez uma pesquisa real sobre várias culturas africanas e afro-brasileiras. Nós chegamos nesses figurinos que são inspirados nas roupas dos orixás, porque eu acho que também a gente tinha um desejo, de que eles fossem como deuses em cena. Você se perdeu! O Fábio Simão Soares trouxe também a sua pesquisa sobre os instrumentos tradicionais africanos, a música, né? O Fábio é o que se apresenta, é o percussionista, músico que se apresenta no espetáculo. Isso, é ele. E a música é formidável porque ela não só pontua, comenta, como ela acompanha e dá ritmo à ação, muitas vezes, Sim. né? A música é quase que um personagem. Isso da que você peça. fala é o que a gente chama de uma dramaturgia musical. Isso a gente trabalha todos os espetáculos praticamente com a música ao vivo. E isso vem muito do Oriente, porque nós fomos trabalhar muito no Oriente, sobretudo em Bali, onde a relação do teatro com a música é muito próxima. Não é que o músico compõe uma trilha de fora do espetáculo. O músico compõe de dentro. E no nosso método de trabalho com os atores cantam. A música é muito importante como ponte entre o ator e o personagem. Vai tunguilo canjo, ua caipitila.
todos os atores são bons, mas a atriz que faz a Salina, a Ariane Haim, é extraordinária. Como você conseguiu, é uma atriz jovem, né? Que faz o papel de jovenzinha e de velha, bem velhinha, né? E é uma atriz que, pela idade que ela tem, não deve ter muita bagagem. Como você conseguiu extrair o que você queria dela? Como você conseguiu, assim, tirar da Ariane toda essa gama de interpretação? É muito importante dizer que esse é um processo coletivo. Outras atrizes trabalharam Salina. Salina é resultado do trabalho e da imaginação de muitos atores. É claro que existe a individualidade e uma boa formação de ator faz também ressaltar a individualidade. A Ariane Haim é uma jovem atriz que tem uma potência extraordinária, uma força extraordinária, mas é um processo coletivo. Eu vou embora, Saru. É hora de morrer. A última coisa que você vai escutar será o meu riso. É a vida que você deixa, que ri sobre o seu corpo vencido. É raro encontrar no teatro um personagem feminino tão completo como Salina. E isso é extraordinário para o ator. A última vértebra. Pois eu gosto que ela fique faltando, que ele tenha um buraco na nuca pelo qual o vento sopra, que ele entre no país dos mortos com a cabeça baixa, humilhado, incapaz pra sempre de olhar reto à frente dele. Salina, eu lhe suplico, eu quero inteiro. O que o espetáculo revela, eu acho que também surpreende o público, é de ver tantos atores negros tão bons, porque o ator negro tem muita dificuldade de encontrar bons papéis, porque normalmente ele é destinado a papéis que afirmam a invisibilidade do negro, a invisibilidade social do negro. Ele vai ser o marginal, ele vai ser empregada, vai ser o escravo. É o serviçal ou delinquente, O serviçal, não escapa muito. que reafirma alguma coisa que a gente deve quebrar esses paradigmas, absolutamente. E o Brasil deve revelar os seus incríveis atores negros, e isso só pode se dar se ele receber bons papéis também. E nisso o Teatro Amoc faz um trabalho extraordinário com a peça Salina. Ana Teixeira, muito obrigada pela entrevista e muito sucesso para o Teatro Amoc. Muito obrigada, eu que agradeço. Parabéns. O programa Cidade de Leitores termina aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.